Saúde, estamos de volta. Vamos falar agora sobre um assunto muito importante. Na verdade, vamos fazer um alerta sobre o uso indiscriminado dos colírios. A gente já falou isso algumas vezes aqui em outros programas, mas nunca é demais repetir. Colírio é remédio. Colírio, às vezes, a gente leva no bolso como se fosse um drops, como se fosse algo fortuito, assim, de uso ocasional, mas não é isso. E a gente vai falar sobre essa questão, porque recentemente um caso assustou a população mundial. Aconteceu nos Estados Unidos, a população médica, né, a comunidade médica, e virou um alerta para toda a população do mundo com relação a isso, porque um colírio contaminado com uma superbactéria fez com que as pessoas tivessem os olhos removidos. Gente, uma superbactéria fez com que a pessoa perdesse a vista, perdesse a visão. Será que isso pode acontecer com o uso indiscriminado do colírio aqui no Brasil também? A marca lá americana não está disponível aqui, mas quais são os cuidados necessários? Bom, para falar sobre isso, uma pessoa que entende do assunto, um estudioso dessa questão, um queridíssimo nosso aqui do Saúde e Bem-Estar, Dr. Tiago César, oftalmologista, conhecidíssimo nosso aqui. Bem-vindo, é sempre uma alegria te receber, doutor. Tudo bem? Obrigado, tudo bem? Boa tarde, Fernando. Olá, pessoal. Boa tarde, é um prazer bom dia, estar boa aqui. noite. Está de óculos novo. É isso daí, né? Estilo. Agora também. modelo 2023, Modelo né? 2023, modelo outono 2023. É isso daí, Tá né? muito bem, Na Doc. casa de ferreiro, né? O espeto não pode ser de pau, né? Eu tenho que usar um óculos bacana, né? Não pode coçar o olho. A gente já falou sobre a ceratocone. Ceratocone. Parece nome de panetone, né? Comida de Natal. Me dá um pedaço de ceracotone. É ceratocone. A gente falou do perigo de ficar coçando os olhos, né? Que causa problemas muito sérios, até com relação à bactéria. A gente já falou sobre colírio também, mas é importante falar porque agora surge esse fato novo, doutor. Né? 68 pacientes de 16 estados no mês passado foram infectados por uma bactéria. 3 mortes, casos de cegueira e caso de remoção cirúrgica do globo ocular. Isso lá nos Estados Unidos. Isso daí, na verdade, foi uma tragédia, né? Teve uma contaminação pela Pseudomonas aeruginosa. É um tipo de bactéria que tem alta virulência. O nome é virulência mesmo quando a bactéria ela tem replicação aceleradíssima. Então, quando a gente pega no consultório alguém com alguma úlcera ocular, com algum trauma e tem a suspeita de infecção por Pseudomonas aeruginosa, que foi esse caso aí, ou por qualquer bactéria, às vezes a gente manda aquele paciente voltar assim, dia sim, dia não, e vai aumentando a frequência pela alta virulência e o risco de, inclusive, penetração. Você já teve paciente assim? Já tive paciente que teve infecção corneana grave, e ela aprofunda e se a gente não fizer o tratamento, vai acontecendo igual aconteceu lá nos Estados Unidos. Às vezes a pessoa está ali com uma irritação, ela já está usando, no caso lá o acidente foi com uma indústria de colírios lubrificantes, porque foi um azar, né, gente? Foi uma contaminação de frascos, né, e espalhou para os Estados Unidos inteiro, teve casos em todos os estados americanos. Mas se a gente tem ali a suspeita da infecção, as pessoas usaram um colírio lubrificante já porque tinha alguma irritação, queria algum conforto ocular. Então, às vezes a infecção pegou, ela não procurou o serviço a tempo e aquilo já chegou num patamar que ou faz um transplante de córnea de urgência ou acaba mesmo perdendo o globo ocular quando tem uma penetração das bactérias. E qual a diferença entre a lágrima artificial e os colírios? Colírio é a forma de apresentação, né? Temos apresentações orais, medicações injetáveis e medicações em forma de colírios. Eu faço questão de frisar, na sua chamada do programa, você reforçou com o pessoal de casa que é remédio. Tem colírios, por exemplo, à base de beta-bloqueadores, que pode ter interferência com o coração, imagina. É uma medicação que pode ser ali absorvida. Então, colírio é essa turma de medicações, né? Tem colírio para glaucoma, colírio para antibióticos, anti-inflamatórios e por aí vai. E as lágrimas artificiais, os colírios lubrificantes, eles são vendidos sem receita médica, eles têm
são mais simples de fato, né? Por ser medicações para lubrificar os olhos. Às vezes a pessoa mesmo vai comprando, ela já tem costume com ar-condicionado, e via de regra não é um problema. Agora, se a pessoa está fazendo uso de lágrima artificial, de colírio lubrificante, e mesmo assim tem um incômodo, é bom procurar um médico oftalmologista. Que não é para ter. Não é para ter, e nem todos são as mesmas composições. Tem deficiência de lágrima por deficiência gordurosa, por exemplo, nas mulheres menopausadas. Elas podem ter uma redução ali do período de climatério, no período perimenopausa, que altera as gorduras do corpo e pode gerar um olho seco. Uma pessoa que trabalha em escritório, ar-condicionado, ela tem um olho seco mais evaporativo. Uma mulher jovem com doença reumatológica, Sjögren, fibromialgia, artrite reumatoide, várias doenças que a gente, né, que é muito assunto frequente aqui, podem ter um olho seco de origem de deficiência aquosa da lágrima. Então, assim, é multifatorial, é complexo, não é um simples colírio. Apesar de ser frequentemente, porque é um dos colírios mais tranquilos mesmo que a gente tem. Mas com relação ao uso do lubrificante, a gente está chegando agora no outono viral, né? Essa época seca, aí já é até uma recomendação mesmo do uso, né? Tem relação com o tempo seco e irritação nos olhos? Com certeza, o tempo seco ele traz as doenças respiratórias de via aérea, das mucosas nasais, rinites, né? As bronquites, as crianças começam a ir mais ao pronto-socorro. E na oftalmologia, as alergias, né? O olho sofre com a secura. E hoje em dia, como que a gente faz? A gente entra dentro do carro, tem ar-condicionado, chega lá fora, vai pegar uma natureza, tá seco, o ar-condicionado resseca mais computador. Então, assim, o estilo de vida somado a essa época do ano favorece que a gente tenha mais alergias, mais síndromes do olho seco e mais conjuntivites virais, né? Estamos vivendo, como a gente já fez um programa a respeito disso, o famoso outono viral, né? O outono viral traz todo esse incômodo, mas é da vida, é da natureza, da estação do ano, né? Mas a gente pode orientar muito assim as pessoas hidratarem, né? As coisas que a gente pode fazer, umidificar o ambiente. Ao primeiro sinal de alguma coisa errada ali com os olhos, por exemplo, usou um colírio, não melhorou, procurar um serviço especializado, né, para poder ver se faz alguma direção. No outono, né, porque o frio vai chegar, assim a gente espera, a gente está pegando ali a roupa que ficou, né, durante o verão inteiro ali no fundo do armário ali, tem muita poeira normalmente, né, tem algumas coisas que vão irritar os olhos também, né, doutor? Com certeza, e às vezes o tratamento ele pode ser direcionado com um anti-inflamatório, com um antialérgico, e não só a lágrima artificial, que inclusive faz parte, né? Eu sempre tenho uma no bolso aqui, a gente usa mais frequentemente, que é um colírio que dá conforto mesmo. Mas às vezes a gente pode fazer um tratamento direcionado. Sim, então, veja bem, uma coisa é ter lágrima artificial no bolso, outra coisa é ter colírio no bolso, né? E primeiro, isso é igual escova de dente, né? Não dá para... Pode compartilhar? A gente tem que tomar cuidado com contaminação. Nesse caso lá nos Estados Unidos foi uma tragédia, foi uma contaminação lá na indústria, né? Então as pessoas já receberam a bactéria. Mas, por exemplo, você tem um colírio e não está usando frequentemente. E vários colírios lubrificantes vêm com o enriquecimento de não ter conservantes na sua composição. Isso é bom para a superfície ocular, mas eles têm prazo de validade. Qualquer colírio, qualquer medicação após a aberta, tem prazo de validade, né? Se você abrir uma maionese na sua casa aí e pegar umas colheres, não dá para voltar mês que vem e querer comer dela. E algo parecido com as medicações. Então, tomar cuidado, pegar aquele colírio velho da gaveta, aquele colírio que larga no carro, pega sol, pega poeira, tá lá no ambiente da rua, tá lá jogado, aí resseca agora o olho, vai pegar, isso pode correr o risco. E eu vou dar um alerta especial aos usuários de lente de contato, porque a gente está falando sobre contaminação e é muito importante que os produtos envolvidos nas lentes de contato, tanto os colírios quanto os produtos de conservação, sejam verificados sobre a data de validade, trocado no estojinho, porque uma contaminação naquele meio pode contaminar a lente, que pode contaminar o olho, e corrobora com isso tudo que a gente está falando. A gente tem aqui umas combinações para a gente mostrar como é perigoso o uso aleatório do colírio, né? Aquele azulzinho famoso é o colírio?
É colírio ou é o lubrificante? É aquele famosinho azul, ele é um vasoconstritor, então ele é um clareador do olho, ele dá um melhor conforto ali, mas ele não é um lubrificante. Inclusive, é uma medicação e a gente não incentiva o uso dele frequente. Tem o verdinho também. Porque se você estiver usando um colírio que somente clareia seu olho, ele pode estar mascarando um sintoma ali. Então, ele é um colírio que ele tem um uso restrito, viu que está usando algumas vezes e não clareou, tem que procurar uma ajuda especializada. A mesma coisa para o famoso verdinho também. O verdinho e o azulzinho clarear, para clarear o olho, aqueles lá são de uma classe. As classes dos lubrificantes, ela é uma classe muito maior, tem mais de 30 fabricantes. E é mais caro, né, o lubrificante? Tem uma variedade enorme, Fernando, no mercado, de acordo com a tecnologia que cada fabricante usa, de acordo com cada... Então, tem colírios ali variando em torno de 20 e poucos reais, e os mais caros variando em torno de 70 reais. Aí é depender da tecnologia e da proposta da medicação. Mesmo sendo um lubrificante, eles são diferentes entre suas composições. Para a gente fazer, né, a complementação desse alerta importante aí do uso indiscriminado dos colírios aqui com o Dr. Tiago, a gente separou algumas combinações e o que essa combinação pode causar. Então, o colírio beta-bloqueador mais um broncodilatador vai causar o quê? Falta de ar. Exatamente, é aquela questão que eu falei, a gente tem interação sistêmica, pode causar problemas pulmonares, falta de ar, bem como uma arritmia. O que é o broncodilatador? É a bombinha de asma? A bombinha de asma pode ter efeito antagônico, porque a gente tem colírios que na sua composição são vários, tá? Então não dá para pegar o colírio de qualquer pessoa, mesmo que ele tenha como efeito colateral clarear o olho. Tem drogas antiglaucomatosas que clareiam o olho, outras não. Mas aí, me pega aqui porque esse colírio é bom para mim. Não dá, porque a maioria deles tem beta-bloqueador. Beta-bloqueador, ele briga com o broncodilatador, então quer dizer, ele briga com uma medicação que nessa época agora do ano é muito comum de ser usado. Ele briga ali na broncodilatação e pode fazer a pessoa ter uma broncoconstrição, então, fazendo falta de ar. E até mesmo problemas cardíacos. Quem tem asma ou até algum tipo de bronquite precisa de uma bombinha, se estiver usando um colírio, precisa ter atenção na hora de combinar as duas coisas. A gente deve levar colírio em consideração como medicação. Igual a bombinha, a gente tem uma crença popular que ela é uma medicação, por ser inalada, a outra também é colocada em uso tópico, em íntimo contato. Tudo que é adicionado ao nosso corpo, ao nosso organismo, a gente tem que ter... É melhor que a gente tenha o conhecimento. Então, por isso que não pode usar qualquer medicação, porque, por exemplo, numa consulta médica, a gente vai investigar esse tipo de coisa e nós vamos blindar e tentar acertar uma medicação que não tem interferência com uma condição pré-existente do paciente. E deve ser muito comum, o médico pergunta, toma alguma medicação? A pessoa usa colírio, até um colírio beta-bloqueador, fala, não uso nada. Né? Não, esquece de dizer para o médico que usa um colírio beta-bloqueador, né? Exatamente. No consultório tem cada pérola, né? Tipo assim, as pessoas às vezes usam alguma medicação, não uso não. Aí a hora que você vai ver, não, só tomo para pressão e para diabetes. Eu falei, poxa, mas não é só isso. E a outra combinação aqui, o colírio é antiglaucomatoso, ou seja, quem tem glaucoma usa um colírio e também usa o corticoide, o que acontece? Um risco de progredir o glaucoma. O corticoide, seja ele oral, seja ele pingado no olho, ele pode reter mais líquido no corpo e aumentar a pressão sanguínea e a pressão ocular. E se a pessoa já tem um glaucoma, pode ter interferência. Os corticoides também, que são muito anti-inflamatórios, corticoide tem na farmácia e é fácil de encontrar, é um anti-inflamatório bom, potente, você usa, ele é bom mesmo, mas ele também, além dessa questão glaucomatosa, ele pode gerar catarata como efeito colateral. Colírio anti-inflamatório, muito comum de usar também, né, em algumas irritações, né, doutor? Mas algum anticoagulante. O resultado? Hemorragia? A gente pode ter algum tipo de interferência nessa cascata, né, que é complexa. É a mesma coisa das outras, medicações que têm interferência sistêmica, né? E o colírio vasoconstritor, que é o mais usado, é o azul, aquele famoso colírio do frasquinho azul, né? Não é ele? Ele pode mascarar vários sintomas de alguma coisa que você tenha
E como consequência nos usuários crônicos é uma vermelhidão rebote, a gente chama de hiperemia rebote. Você começa a precisar usar com maior frequência e cada vez seu olho está mais vermelho, a ponto dos pacientes às vezes chegarem no consultório e ele não tem como sair, porque socialmente está muito feio, né? De tanta hiperemia rebote. Ele tem que usar cada vez mais, cada vez mais. É o que acontece com alguns remédios para dor de cabeça também, né? Sim. Ele é mantenedor da dor de cabeça, né? Vários remédios para dor de cabeça, né? Mas Exatamente. então, esse colírio vasoconstritor mais algum antihipertensivo vai causar mais hipertensão. Sim, pode ter uma aceleração. Ele estimula o sistema simpático-mimético, né? Então, o sistema simpático aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão com uma dose de um colírio. E o colírio vasoconstritor de novo, o colírio, que é esse, deve ser o mais usado mesmo no Brasil, né? É. Mais vendido, mais usado, com algum antiespasmódico, a amiodarona? A amiodarona é uma medicação arritmogênica, ela é cardiológica. Então, como eu disse, os beta-bloqueadores, esses tipos de colírios que podem aumentar, por exemplo, a pressão arterial, podem ter ação sistêmica e ter relação ali, por exemplo, com um anti-arritmogênico, que é a amiodarona. Que vai provocar taquicardia. Que vai provocar uma alteração do ritmo. Geralmente, em beta-bloqueadores, é uma bradicardia. Eu já tive pacientes que usaram o colírio durante um período, supervisionados por mim, e voltaram no consultório. O normal da frequência cardíaca é 60 batimentos por segundo. Então, assim, 52, 55, não é muito grave, mas geralmente são pessoas mais idosas que vão usar essas medicações, e uma variação na frequência cardíaca pode ser fatal para uma fratura e um desencadeamento de vários problemas. E o último aqui, não menos importante, o colírio antibiótico com o contraceptivo, né, com a pílula anticoncepcional, pode cortar o efeito da pílula. Ou seja, acho que a gente já falou aqui algumas vezes sobre isso, né? Que o antibiótico e pílula precisa de um ponto de atenção que precisa ser tomado aí, né? Mas o colírio também pode ser antibiótico, né? Sim, e toda medicação, mesmo ela pingada, né, em forma de colírio, ela pode ter uma ação sistêmica. Mas eu tenho um ponto de vista assim, né, sobre isso daí tudo, né, que a gente tem que acompanhar com o médico, né, sempre que possível, quem tem acesso à saúde, né, seja na especialidade que for, se for introduzir alguma medicação ao corpo, é bom fazer uma avaliação, porque tem toda essa interação. Lógico, eu estou dizendo assim, a gente não está dando uma sentença de que isso vai acontecer com as pessoas que fazem esse uso combinado do colírio com algum outro remédio. Mas a gente está falando aqui, está fazendo aqui um alerta sobre as possibilidades que podem acontecer. Com certeza. Estão mostrando que o colírio é um remédio e a interação medicamentosa é um ponto de atenção para todo mundo que está tomando remédio. Às vezes remédio de longo curso, né, de longo uso, né, doutor? Com certeza. E a equipe do programa está de parabéns, porque são interações complexas que demandam, assim, isso é estudo. Lídia Papa Bento, é assim... ela é ela incrível. Com Papa, a gente tem que dominar o compêndio de farmacologia para estar aqui e ser entrevistado. Faz isso, ainda anda de bicicleta, sabe, em Sarzedo, de Sarzedo a Casa Branca, subindo montanhas. Que maravilha. Nesse meio tempo ela vai copiando e entendendo isso tudo aí. Estudando, colírios beta-bloqueadores. São medicações extremamente complexas. É um fenômeno. Mas são todas frequentemente vistas no consultório. Então vale esse alerta, sim, porque tem grande valor, né? Eu acho que a mensagem final que a gente deixa aqui com essa conversa das possibilidades diversas, e são todas elas discutidas que eu vejo no consultório com uma certa rotina. Olha só, então isso é realmente uma vivência de consultório. Mas antes de terminar, a gente tem o Mitos e Verdades. Sim. Você não pode ir embora, doutor, sem participar do nosso Mitos e Verdades, principalmente já que a gente está falando sobre o uso indevido dos colírios. Vamos lá, então? Bora. Agora... Mitos e verdades sobre o uso de colírios e também lágrimas artificiais e lubrificantes oculares. A gente está aqui com o Dr. Tiago César, nosso querido oftalmologista, sempre presente aqui para dar informações úteis sobre a saúde dos olhos. Vamos lá, doutor. Preparado? Então, primeira frase que eu vou te falar e você vai me dizer se é mito ou se é verdade, né? Óculos escuros
realmente protegem a visão, mito ou verdade? Porque quem não tem colírio vai ter que usar os óculos escuros, doutor. Com certeza. Óculos escuros é uma recomendação, e não fazendo uma demonização completa do sol aos olhos, porque ele faz bem aos olhos em certa medida, mas o excesso de raio ultravioleta, assim como faz mal para a pele, também faz para os olhos, e é uma verdade, o óculos escuro protege a visão. Mas precisa ter assim, Uma dose, uma né? dose de atenção com o óculos, né? Porque ele precisa ter o fator de proteção também, a lente, né? Escura, né, doutor? Com certeza. Hoje em dia, no mercado regulado como ele está, é mais raro a gente ver aquele óculos, mesmo os de menores qualidades, sem a proteção UVA e UVB. Isso é uma vantagem do desenvolvimento da nossa sociedade, igual a gente via antigamente. Mas, claro, esses óculos que não têm, assim, pedigree nenhum, que você compra por aí, é melhor evitar, porque vai que não tem, a chance é melhor que você compre em uma loja, uma ótica, da sua confiança, seja a marca que você escolher e confiar, né, para proteger mesmo, porque isso é uma coisa que dá para enganar o cliente final, e proteção UVA e proteção UVB é a mesma que a gente quer quando a gente passa o protetor solar, né? Muito bem. A outra questão é essa, usar colírio continuamente faz bem para os olhos, mito ou verdade? Isso é um mito, né? A gente não quer que a pessoa use nenhuma medicação cronicamente, né? A não ser que seja em alguma situação específica, né? Que, por exemplo, uma lágrima artificial naquela pessoa que trabalha no ar-condicionado, tem um pouco de olho seco por alguma condição, usa lente de contato, então vai usar mais continuamente. Mas a gente não quer ninguém adicionando medicação sempre. Telas de celular, telas de computador prejudicam os olhos, é mito ou é verdade? Isso daí é uma verdade, né? Estão evoluindo as proteções das telas, as proteções dos óculos para quem usa óculos para bloquear problemas nas telas, isso com relação às radiâncias, né? As ondas, as frequências de ondas que são radiadas. Mas o uso dessas telas prende muito a nossa atenção e a gente pisca pouco. Então, piscando menos, o olho fica mais irritado. Então, aquele menino que já tem uma tendência de ser mais alérgico, agora nessa época de meio de ano, época mais seca, já usa muita tela, tem uma predisposição a ter ceratocone, coça muito o olho, então seria um fator ali que a gente poderia controlar. O excesso de tela faz mal, sim, aos olhos, é uma verdade. A gente falou da técnica aí do 30-30-30, né? De 30 minutos de tela, 30 segundos olhando 30 metros à distância, é mais ou menos isso? Pelo menos 6 pés de distância, né? Que são 6 metros, né, de distância em metros, né? Que são a distância que a gente considera que todas as musculaturas do olho estão relaxadas, né? Então é um balanço mesmo, né? A cada 30 minutos, né? Fazer uma pausa ali. E olhar para algo distante ali por 30 segundos? Pelo menos uns 30 segundos e relaxar. Para descansar os olhos. É um bom senso, a pessoa está na empresa trabalhando, computador, ela para tomar um café e está lá no celular. Dá para entender, todos nós fazemos isso. Fazemos isso. Atira a primeira pedra quem não dá uma olhadinha lá na hora do intervalo. Mas é o bom senso, né, que a gente fazendo pausas das telas e olhando ao longe um pouco, a gente vai relaxar um pouco aí a musculatura e vai dar uma descansada. E a outra é essa, ter sol pega. É mito ou é verdade? Não, esse é mito, viu? Não é uma infecção como uma conjuntivite viral. O tersol é aquela bolinha que parece uma espinha aqui na margem da pálpebra. Se ela cronifica, vira o calásio. Mas o pessoal conhece como bonitinho, viuvinha. É aquela inflamação na margem da pálpebra. Essa não pega, não. Aquilo tira? Aquilo a gente faz compressa morna e às vezes uma pomadinha de antibiótico. E se ela drena até um período ali de uns 60 a 90 dias, está resolvido, como uma espinha. Drenar é quando ela estoura? Drenar, ela seguir, porque o calásio, ele é formado, o tersol é uma inflamação das glândulas de Meibomius, que ficam assim, ó, na pálpebra, para produzir gordura para o olho. E ela inflama ali e aquilo vira uma infecção, como uma espinha. Se a gente não drena ela com compressa quente, fazer uma drenagem e limpar a margem da pálpebra, ela pode cronificar e virar um cisto. Aí só com cirurgia que a gente vai tirar. Faz uma incisão e tira aquele cisto, né? Espremer, não? Não, de jeito nenhum, porque é uma região aqui próxima aos olhos e próximo ao nariz, tem uma drenagem específica, tem um caminho em que a gente cai no seio cavernoso. A região da raiz do nariz e dos olhos
ela tem íntima conexão com o sistema nervoso central. Por isso que eles falam, ninguém deve espremer espinha, que seria uma analogia a espremer o terçol. Mas, sobretudo, na raiz do nariz pode levar a pessoa até uma morte por septicemia, por uma infecção no sistema nervoso central. Porque os caninhos de drenagem, as veias que drenam, caem ali no sistema nervoso central. A última é essa, doutor. O ar-condicionado pode causar olho seco. É mito ou verdade? Essa é verdade, é senso comum, né? Principalmente quem fica lá debaixo do fluxo ainda fica tudo mais seco e fica tomando um fluxo de ar seco. Ah, né? bom é o calor, né? 40 graus, né? Subir Afonso Pena ali, perto da Contorno ali, subiu o tobogã da Contorno a pé, de terno, 40 graus de sapato. Isso daí é tranquilo, né? Isso é bom, né? De gravata, isso é bom, né? Eu já Pegar a prefiro... Avenida Amazonas ali na Praça 7, aquele calorão, 38 graus. Eu já, como um bom mineiro, já prefiro quando eu pego o meu carrinho aqui, ó, quinta-feira de noite, vou ali para Búzios, aí vou pegar 40 graus põe na beirada de praia. Né? Aqui você viu, o ar-condicionado aqui, a temperatura é perto aí dos 15, 16 graus. Não tá tem bom, como, né? Não, tá bom? Não, tá uma delícia. Aqui parece que a gente está pleno Belo Horizonte, está um calor. Doutor, bom, eu queria te agradecer, então, muito obrigado pela sua participação. Queria pedir também que suas redes sociais aí, o seu Instagram, tem sempre coisas muito legais. Qual é? Fala de novo aí pra gente. É Thiago César, né? Digitando Thiago César, encontra em qualquer lugar. E o Instagram Thiago com TH. É sem H. Sem H. Dr. Thiago César, oftalmologista, vocês me encontram aí. Às vezes vocês têm alguma dúvida, eu gosto de interagir com as pessoas. O Instagram do doutor é bem interessante, muito legal. Faço parte disso, o meu trabalho, né? Sempre levando informação para o pessoal. Doutor Thiago César, arroba Thiago César PF, sem o doutor. Mas se digitar doutor Thiago César, oftalmologista, também encontra com facilidade. Valeu, doutor, muito obrigado. Sucesso aí na jornada e volte sempre com boas informações. Vai ser sempre uma alegria te receber aqui. Obrigado pelo convite, foi um prazer estar com vocês aí também. Aí, muito bem, muito obrigado também pela sua companhia. Tá aí o nosso WhatsApp para você mandar mensagens, sugestões de pauta e também sobre... Doutor, já pegou o celular? Mas que agonia! Espera um pouquinho para encerrar, espera aí. Só um pouco. Eu só vou dar o nome aqui, o WhatsApp é 997915990. Pode pegar, Bruno, pode pegar. Valeu, pessoal, até a próxima. Agora eu tô vermelho, a câmera pega, dá para ver? Olha só, eu tô vermelho, né? Valeu, pessoal.